ministro Gilberto Carvalho, já pedindo desculpas, depois ele vai precisar se ausentar para uma cerimônia aqui também no Palácio. Obrigado, Jones. Bom dia, minhas queridas companheiras e companheiros. Eu estou mal aqui hoje porque houve um erro na minha agenda, me disseram que era às 10 e era às 9h30, cheguei atrasado e ainda agora cometi a grosseria de sair antes de poder ouvir o Moroni. É bom porque você fica mais à vontade para dar uns cacetes na gente. Na verdade, ontem foi o dia da consciência negra, mas como o presidente estava chegando de uma viagem à Espanha, foi marcado para hoje, agora às 11 horas, um evento bastante significativo para nós, que é a questão da proclamação, enfim, da publicação de algumas áreas quilombolas, enfim, conquistas importantes para os afrodescendentes, e a cerimônia às 11 horas eu não tenho como me ausentar. Por isso que eu vou falar agora, queria ter ouvido, além da Ilse, também ouvi o Moroni. Eu queria cumprimentar os nossos companheiros da Secretaria Nacional de Articulação Social, particularmente a equipe coordenada aí pelo Paulo e o seu filho, no caso, por mais essa iniciativa de hoje. Eu já disse da outra vez e queria cumprimentar vocês todos pela coragem de tirar uma manhã para fazer essa reflexão. Eu já disse da outra vez que é muito importante a gente que vive na floresta. Vai derrubar a árvore é meio antipológico hoje, mas a gente não enxergar só as árvores, de vez em quando subir e ver o conjunto da floresta. Essa manhã é para isso, é para a gente teorizar em cima da nossa prática, a gente ter a coragem de parar, refletir e aprofundar a nossa prática, levando em conta os estudos já realizados e a gente estudando a nossa prática e reproduzindo, acrescentando às teorias novas teses nossas e com isso também contribuindo para a nossa prática no velho sistema da boa dialética, que vai da prática para a teoria e gerando uma nova prática. Queria agradecer muito a presença do Moroni, que é um velho combatente dessa causa e que tem sido um companheiro que ajuda muito a gente nas reflexões. Eu brinquei com o negócio da crítica porque o Moroni é impiedoso. Eu acho isso importante, é próprio do movimento exercer esse papel. O Moroni só vai para o céu porque ele tem 4 filhos adotivos, 5, e com isso está isento, 4. É uma ação heróica dele que eu sempre não canso de elogiar e reconhecer, dada a importância da causa da adoção no Brasil, e que tem contribuído muito. E a Ilse, que nos trouxe que é uma estudiosa dessa causa nossa, e que nos trouxe uma belíssima contribuição. Eu li o teu texto anteontem, assim como o Moroni também, religiosamente, e eu vi a tua explanação agora, que é uma contribuição muito instigante, muito importante para nós. Quero te agradecer. Eu, a rigor, não deveria nem estar aqui nessa mesa, porque eu não produzi texto nenhum. Se caso fosse mais decente, não deixaria eu falar aqui. Mas eu vou tentar dar uma contribuição para esse debate. Eu fico pensando, entrando direto agora ao tema, que nós que vivemos a geração da resistência à ditadura, para não ir muito atrás da história, eu me lembro que nós tínhamos naquele momento um grande dilema, que era se nós, quando eu falo nós aqui, é um sujeito muito amplo, porque é o conjunto dos movimentos sociais da década de 70 e 80, movimentos políticos, sociais, de resistência à ditadura, se nós faríamos uma opção para constituir organizações que fosse à margem, que se mantivesse à margem da chamada legalidade instituída naquele momento pela ditadura, e depois pela, entre aspas, redemocratização que o Estado viveu, ou se nós tentaríamos fazer um movimento exclusivamente dentro da legalidade, constituindo partidos, sindicatos, tais como eles existiam naquele momento, ou vivendo, e essa foi a nossa escolha, na verdade, naquele momento, vivendo a dualidade.
A escolha que nós fizemos naquele momento foi a escolha do famoso pé fora, pé dentro, que o pessoal aqui da Rede Cidadania da Educação Cidadã coloca. Nós fizemos uma opção clara naquele momento. Era importante manter a força dos movimentos sociais, a mobilização, a luta, e ao mesmo tempo buscar ocupar espaços dentro da chamada institucionalidade. Tanto que foi graças a uma ação fortíssima desse movimento social que nós fomos construindo um processo que marcou uma diferença na saída da ditadura no Brasil, porque nós conseguimos, ao mesmo tempo que vencer a ditadura, fomos criando movimentos, de um lado, fortíssimos, MST, Movimento Popular pela Constituinte, tantos outros movimentos sociais do campo e da cidade, de mulheres, negros, índios, enfim, essa primavera brasileira do surgimento de tantas manifestações, de tantos movimentos, e ao mesmo tempo tratamos de ocupar espaços institucionais com a criação de partidos populares, o PT, a legalização do PCdoB, PSB, enfim, uma série de PSOL, PSTU, tudo isso que foi nessa enorme gama também de partidos e movimentos políticos que nós fomos criando ao longo daquele momento e que foi permitindo nós vivenciarmos esta riquíssima experiência brasileira, que é a experiência de ocuparmos esses dois espaços, tensionando profundamente, como a Ilse colocou, e às vezes os mesmos sujeitos ocupando espaços aqui e lá, ou simultaneamente ou alternativamente, e assim por diante, numa belíssima confusão que nos permitiu fazer esse crescimento que culminou com a eleição do presidente Lula em 2002, mas que começa lá atrás, em 82, com a eleição dos primeiros vereadores e prefeitos, depois deputados estaduais, deputados federais, ocupação de espaços no legislativo, muito importante. Não vamos esquecer do papel das câmaras de vereadores, não vamos esquecer do orçamento participativo, que foi, digamos, a primeira forma mais conhecida e profundamente fecunda de um espaço dentro do executivo, e que depois foi crescendo. Agora, vivendo sempre aquilo que a Ilse também destacava, um problema de uma tensão permanente. Por quê? Porque nós tentamos fazer o casamento do impossível, de duas lógicas absolutamente contraditórias, que é a lógica de um Estado verticalizado, elitista, de um aparato legal brasileiro absolutamente formado pela elite toda, e nós tentamos ocupar esse espaço e dentro desse espaço fazendo o quadrado virar uma roda, uma contradição permanente, na expectativa de que a gente fosse nessa tensão crescendo e construindo um processo de democratização e de reforma do Estado para adequar esse Estado a esse novo processo libertário que nós vimos construindo, que era o nosso sonho e a nossa utopia dos anos 70.